Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a AFL-CIO, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. Boa tarde a todos os telespectadores do nosso programa do INSPIR. Meu nome é Jana Silverman, sou representante da AFL-CIO Solidarity Center, que é o Instituto de Cooperação Internacional da AFL-CIO, que é a maior central sindical dos Estados Unidos. Aqui vamos falar com vocês hoje sobre o tema de uma campanha muito importante de sindicalização a favor de respeito pelos direitos sindicais e trabalhistas pelos trabalhadores, maioria afro-americanos, no estado do Mississippi, que trabalha numa importante empresa automotiva que todo mundo conhece, que é a Nissan. Estamos aqui acompanhados com os representantes da UAW, que é o United Auto Workers, que é o sindicato do setor automotivo dos Estados Unidos, que é um sindicato afiliado à nossa central AFL-CIO. Aqui temos a Ginny Coughlin e a Rafael Messias Guerra, que são os representantes da UAW aqui no Brasil. Além disso, estamos acompanhando com Francisco Quinchinho, que é um grande companheiro, membro da diretoria nacional do INSPIR, e também com Sérgio Leite, secretário-geral e primeiro secretário-geral da Força Sindical, e o presidente da FECINFAR, que é a Federação dos Trabalhadores Químicos e Farmacêuticos do Estado de São Paulo. Vamos aqui conversar sobre o que é a campanha, porque estamos aqui pedindo a solidariedade dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros em ajudar em pressionar a Nissan para respeitar os direitos trabalhistas desses trabalhadores no estado do Mississippi. Também vamos falar de uma visita que os dirigentes sindicais da Força Sindical faz pouco ao estado do Mississippi para ver ao vivo as condições e relações de trabalho lá. E também vamos falar do trabalho que tem o INSPIR em participar nessa luta tão importante tanto para os americanos quanto para os brasileiros. Bom, então aí com agradeço mais uma vez seu interesse nesse tema, e eu vou deixar para a Ginny e Rafael falar um pouco mais sobre a importância dessa campanha pelos direitos trabalhistas e sindicais na Nissan. Muito obrigada, Jana. Estamos muito felizes de estar aqui no programa, e eu quero dizer que a campanha antissindical que está acontecendo lá no Mississippi, que o Sérgio já conhece, é quase inacreditável, eu acho, para os brasileiros. O Rafa vai falar sobre a campanha antissindical e a campanha para sindicalização, mas eu quero falar que para a Nissan o Brasil é muito importante. Por quê? Porque a Nissan foi a montadora que mais cresceu no Brasil nos últimos 3 anos e está construindo uma nova fábrica em Resende, do estado do Rio de Janeiro. A Nissan é patrocinadora da Copa de 2014 e dos Jogos Olímpicos no Rio. E também o presidente mundial da montadora da Nissan é brasileiro, o Carlos Ghosn.
E o Rafa, você conhece bem a situação no Mississippi, pode falar? Sim, eu morei no Mississippi 1 ano, estive com os trabalhadores lá, e o que acontece hoje, não só no Mississippi, mas em todos os Estados Unidos, é uma crise sindical muito forte, que hoje menos de 7% dos trabalhadores da indústria privada estão representados por sindicatos. E no Mississippi não é diferente, é um estado que tem muitos problemas, é um estado que precisa de muita ajuda, tanto interna quanto dos outros países, nos Estados Unidos. E na fábrica da Nissan não é diferente, a fábrica lá hoje é uma fábrica que tem mais de 10 anos, quase metade dos trabalhadores lá são terceirizados, a maioria deles, como a Jana disse, são afrodescendentes, sofrem preconceitos pela supervisão da fábrica, e a fábrica todo dia ela faz uma campanha antissindical, como? Através de vídeos, através de conversa pessoa por pessoa com os gerentes, falando para eles de um jeito claro ou superficial que se eles votarem a favor de um sindicato na fábrica, a fábrica ou vai fechar, ou vai mudar de local, vai mudar de país, ou muitas dessas pessoas que apoiam o sindicato serão mandadas embora. Tá? Isso, infelizmente, nos Estados Unidos não existe uma lei que coíba isso. Né? Então, muitos trabalhadores sofrem ameaças, inclusive ameaças de quando querem falar com o sindicato e coisas do tipo. Essa campanha, então, que o sindicato OAW, que é um sindicato lá de Detroit, no Michigan, está fazendo no Mississippi, é uma campanha muito importante, porque o OAW está conseguindo o apoio de toda a comunidade, principalmente o apoio do pessoal das lideranças afrodescendentes, que consegue conversar muito bem com os trabalhadores e apoia muito o OAW. Líderes religiosos, alguns políticos do estado também estão apoiando muito a nossa campanha lá. E essa campanha tem ganhado força. Por quê? Porque o OAW está ganhando força, essa campanha está ganhando força em outros países, principalmente aqui no Brasil, que é onde estamos há 1 ano pedindo solidariedade aos sindicatos brasileiros e outras organizações, e as pessoas estão realmente apoiando os trabalhadores lá do Mississippi. Porque o Brasil é um exemplo de sindicalismo hoje. E isso que acontece no Mississippi é inaceitável, num país onde a liberdade deveria prevalecer, né? Então, assim, nós trouxemos os trabalhadores aqui pro Brasil para conhecer, já levamos várias delegações de sindicalistas e outros políticos pro Mississippi para ver a realidade, e todo mundo tem apoiado muito a campanha, então acho que isso tem sido a diferença, e isso também dá força para os trabalhadores lutarem por um sindicato lá no Mississippi e lutarem contra o preconceito, que eu acho que é muito importante. Então eu acho que quando se une comunidade com os trabalhadores, o sindicato e o solidarismo global, é o que realmente está fazendo essa campanha ir para frente, a campanha ganhar força, e é o que a gente quer justiça para os trabalhadores da Nissan. Nós temos aqui no Brasil um Facebook que chama Faça Melhor Nissan, que é onde a gente pede para as pessoas estarem entrando. Ali nessa página nós colocamos todo dia notícias tanto dos Estados Unidos quanto das ações aqui no Brasil e em outros países também. Mississippi é um dos estados nos Estados Unidos com digamos, a história mais triste com relação às relações entre as raças. Ou seja, faz 50 anos os afro-americanos, mesmo que tinham no papel o direito a votar, o papel de ir para a universidade pública, ir a ocupar cargos públicos, cargos políticos, na prática foram negados. Pelo fato de políticas racistas impostas pela população, sobretudo na parte sul do país, da minoria branca. E, obviamente, foi uma grande luta nos anos 50, 60, 70, a luta pelos direitos civis, liderada por grandes lideranças como Martin Luther King, como o Medgar Evers, que vem da própria Mississippi, que essa delegação tive a oportunidade de conhecer sua própria casa e entender seu legado. Obviamente, outros líderes importantes como Malcolm X, etc. Então, Mississippi foi um centro dessa luta para os direitos civis nos Estados Unidos, ou seja, e a questão dos direitos trabalhistas sempre foi muito ligada às questões raciais. Então, por isso, quando começamos a trabalhar essa campanha aqui no Brasil para os direitos sindicais na montadora da Nissan em Mississippi, sempre achamos que precisamos fazer uma ligação direta também com as questões raciais aqui no Brasil.
porque sabemos que a luta também dos direitos civis nos Estados Unidos também tem tido desdobramentos muito importantes aqui no Brasil, porque são dois países que são muito parecidos no sentido que são dois países que foram literalmente construídos pelo trabalho negro escravo, ou seja, com uma dívida histórica contra a população trabalhadora negra. Então, por isso, seria muito bom se o Quintinho, que você poderia comentar um pouco sobre a importância dessa campanha para o INSPIR e em que o INSPIR vai colaborar com essa importante campanha. Ok. Pois bem, o INSPIR em si, fundado pelas 3 centrais sindicais, com a presença da CSA, a FLCIL, tem esse papel importante de buscar a inclusão, sobretudo quando se diz na discussão da igualdade de oportunidades, né? Então, tem várias demandas, vários aspectos, várias situações que a gente está aí, enquanto INSPIR, tentando assessorar, sobretudo, as centrais sindicais, no sentido das políticas e das discussões em relação à questão da inclusão no mercado de trabalho. Em relação a essa campanha que se diz respeito à Nissan, eu vou falar por mim pessoalmente, me pegou um pouco de surpresa, porque sempre nós, de alguma forma, eu como brasileiro que nunca saí do país, acreditando que um país de primeiro mundo não tivesse essa dificuldade que foi apresentado para a gente, na presença de Dan Grover e outros companheiros sindicalistas que vieram aqui na Força Sindical fazer a visita, fez vários depoimentos, inclusive com o uso de fralda na linha de produção, quer dizer, uma coisa inimaginável quando se discute país, né, um país subdesenvolvido e um país desenvolvido na contramão. E a partir daí, não só a questão da nossa solidariedade, no sentido de apoiar integralmente essa campanha, e até no sentido de discutirmos sempre qual o procedimento que faríamos, no sentido da maior visibilidade. Porque a presença do Dan Grover, como o pessoal aqui, ocupou alguns espaços da mídia, mas acreditamos que isso pode ser uma maior visibilidade para fortalecimento da campanha, né? Sobretudo as influências que o INSPIR pode ter em relação à questão do Legislativo Nacional, a questão de algumas mobilização política que possam estar discutindo nos seus espaços essa necessidade. Embora saibamos que por conta da presença da Nissan na Copa do Mundo, da Olimpíada, e por ser uma empresa de peso internacional, certamente vai ter algumas dificuldades de levar essa visibilidade para alguns espaços, né? Mas nós sindicalistas sabemos muito bem fazer barulho, né? E dependendo do tamanho do barulho, pode dar essa repercussão importante. Agora, no que diz respeito, sobretudo, à questão racial, que é embutido nisso, nós queremos dizer que, por iniciativa da Força Sindical, com apoio do INSPIR, nós protocolamos se não me engano, no mês de julho, uma carta para o então eleito presidente da OMC, o Roberto Azevedo, quando ali nós indagamos, agora ele está empossado, nós indagamos se ele tinha informação, diagnóstico da presença dos negros dentro das empresas internacionais que estão atuando no Brasil. Eu acho que cabe levar mais adiante essa pergunta para o Roberto Azevedo, se ele tem o diagnóstico da presença de negros na Nissan no Brasil, ou em termos de futuro, se a Nissan tem essa preocupação em termos de Brasil, sobretudo na relação de tratar dignamente os trabalhadores brasileiros que atuam na Nissan, né, para lembrá-los de certa forma do compromisso que eles não estão cumprindo tão bem lá na base, né, de Mississippi. Então, não há dúvida, até por conta da característica do Instituto, do INSPIR, de estar presente nesse tipo de discussão, não há dúvida nenhuma do empenho, no sentido de que nós possamos estar presentes, não só no território nacional,
mas na esfera internacional pela presença dos nossos companheiros que estiveram recentemente lá nos Estados Unidos. Obrigada, Quintinho. E agora sabemos que não só a INSPIR, mas também as 3 centrais sindicais brasileiras afiliadas ao INSPIR, que são a CUT, a Força Sindical UGT, desde o primeiro momento, desde o lançamento oficial dessa campanha, que foi a começo deste ano, sempre têm sido apoiadores ativos, ou seja, muito visíveis nessa importante campanha. E, em particular, temos a Força Sindical, uma peça-chave nessa campanha, porque é efetivamente os sindicatos da Força Sindical que representam os trabalhadores da Nissan aqui no Brasil. E, obviamente, agradecemos muito a participação da Força Sindical e que já está em outro patamar, porque vários dirigentes da Força Sindical só faz umas 2 semanas foram até Mississippi para entender melhor, entender a fundo realmente como é essa experiência dos trabalhadores da Nissan nesse estado e a luta geral pelos direitos sindicais nos Estados Unidos. Então, eu gostaria de perguntar ao Sérgio se ele poderia nos contar um pouco por que a Força Sindical está colocando tanta importância nessa campanha para ir até lá. E o que vocês achavam nessa visita? Como foi a agenda? Como foi esse intercâmbio? E que vai ser os desdobramentos dessa visita aos Estados Unidos para visitar os trabalhadores da Nissan? Claro, obrigado, Jana. Quero também saudar o Rafael, a Gine, meu amigo Quintino do INSPIR, pelo trabalho que vem se desenvolvendo, tanto do INSPIR como da importância da FLCO aqui no Brasil, da UAW, que busca aí os apoios aqui da Força Sindical para enfrentar realmente essa questão da disputa lá entre a direção da empresa da Nissan e os trabalhadores lá do estado do Mississippi. E nós, da Força Sindical, além de prestigiar o Congresso Nacional da FLCO no começo da semana retrasada, nós aproveitamos a viagem, coordenada pelo nosso vice-presidente Miguel Torres e pelo nosso secretário internacional Newton Neco, de desenvolver e continuar o trabalho iniciado aqui no Brasil em relação à campanha mundial dos direitos civis e trabalhistas e o direito de organização sindical dos trabalhadores na Nissan. E a impressão, logicamente, quando começou essa campanha, para nós, Quintino, da nossa visão, né, o país berço da democracia, quase que inaceitável imaginar que poderia existir alguma dificuldade de organização, em que pese a legislação americana, que é bem diferente da legislação. Então, acho que é importante a gente fazer um destaque nisso, da diferença de legislação, que às vezes os brasileiros se esquecem que nós temos uma legislação trabalhista protetora, através da CLT, que comemora 70 anos no Brasil agora em 2013, e lá nós não temos esse tipo de legislação com esse formato. Então, até o direito de sindicalização, o direito de organização do sindicato, ele passa por uma disputa com a empresa que diz não à organização sindical para os trabalhadores, e os trabalhadores e o sindicato, o UAW, está convencendo os trabalhadores para dizerem sim ao sindicato. E nós percebemos que todo esse trabalho que foi feito lá e está sendo feito lá no estado de Mississippi, ele buscou uma força muito grande. Buscou as centrais sindicais brasileiras. Na semana seguinte, os japoneses estariam visitando também lá o movimento sindical. Aqui no Brasil, com a vinda da UAW aqui, do Dani Clube, tivemos em porta de fábrica, na Renault Nissan, lá no estado do Paraná. Os comerciários fizeram manifestações na frente das concessionárias da Nissan. E o que nós pretendemos? Primeiro é entrar, continuar dentro dessa campanha, pela liberdade de sindicalização e pelos direitos dos trabalhadores. Segundo, de que forma? Dia 7 de outubro é um dia mundial que a CSI realiza de
em apoio ao trabalho decente e combate ao trabalho precário. Então, nós vamos aproveitar, temos uma proposta, a Força Sindical, de aqui no Brasil, a Força Sindical pautar o dia 7 de outubro como trabalho decente e também fazer a menção ao apoio aos trabalhadores da Nissan. Paralelo a isso, logicamente, usar todas as mídias sociais, enfim, os nossos sindicatos do Brasil inteiro, e para divulgar essa campanha, que é importante saber, tá? Até porque a prática da Nissan no Brasil, ela não é igual no Mississippi. Como não é igual a prática da Nissan no próprio Estados Unidos, no estado em Detroit, né, segundo as informações que nós verificamos. E nós vimos, viu, Quintino, nós vimos na casa dos trabalhadores, conversamos com os trabalhadores na casa dele, com a esposa do trabalhador, verificando os principais problemas, que além desses citados aqui, problema na questão de saúde e segurança no trabalho, que eles têm uma reclamação, e principalmente no controle de jornada de trabalho. Quer dizer, a previsibilidade, isso nós vimos da esposa do trabalhador, olha, meu marido, amanhã eu ia marcar de sair com os filhos, passear, não, a empresa chamou 4 horas da tarde que ele tem que vir trabalhar no dia seguinte. Não, você não vai ter mais folga amanhã. Então, direitos assim que ainda a gente busca fazer o cumprimento aqui no Brasil, lá pela falta de ter um sindicato lá organizado naquela região, eles acabam não tendo esses direitos. Por isso a campanha é extremamente importante, a programação foi intensa lá no estado do Mississippi, das 8 da manhã às 10 da noite, mas muito proveitoso, porque ela reuniu líderes religiosos, estudantes na universidade, nós fomos conversar com o prefeito da cidade de Jackson, deputados estaduais da região, enfim, o próprio sindicato, os trabalhadores, jantar até com trabalhadores, fizemos mais de quase 100 trabalhadores, então extremamente importante, uma experiência do ponto de vista para nós, a Força Sindical, muito boa, ou seja, voltamos para cá mais convencido do que já estávamos, que nós temos que entrar nessa campanha em qualquer lugar do mundo, para garantir as liberdades de sindicais e a liberdade de sindicalização. Muito obrigada, Serginho. Eu acho que esse exemplo da Força Sindical de mostrar sua solidariedade para os trabalhadores dos Estados Unidos é realmente muito importante, porque sabemos bem, a solidariedade internacional é um princípio fundamental do sindicalismo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu acho que esse é um exemplo muito nítido de esse importante e quanto precisamos estar construindo, sempre fortalecendo esses laços entre os trabalhadores americanos, brasileiros, entre os trabalhadores negros e brancos, porque sabemos que a luta pelos direitos sindicais, pelos direitos trabalhistas e em contra do racismo, tanto no mundo do trabalho como no mundo todo, é uma luta que temos que fazer todos juntos, brancos, negros, pardos, indígenas, americanos, brasileiros, porque só juntos venceremos. Muito obrigado, telespectador, por sua participação nesse programa e até a próxima. Terminamos mais um programa do Inspire. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, o seu interesse. O Inspire tem por objetivo, nesse programa, dialogar com o telespectador, dialogar com a militância, dialogar com as pessoas interessadas nos temas que nós temos apresentado. E pedimos que você entre em contato com a gente. Basta acessar o nosso site www.inspire.org.br, onde você pode ver várias informações, inclusive esse programa. E você também pode mandar um e-mail para inspira@terra.com.br para sugerir pautas, sugerir discussões, fazer crítica, dar a sua opinião. Ela é sempre bem-vinda e a sua participação é sempre bem-vinda. Obrigado pela audiência, obrigado por nos assistir. Até a próxima. Jambaka kumbi kerema, turiawe. Jambaka kumbi kerema, mapia turi turiawe, mapia. Turiawe, mapia, turiawe, mongorombo.
Jamba